Pessoal, vou tentar explicar aqui o jeito que eu faço lá. Vou fazer um vídeo aqui no Corel, que é o programa que eu uso, tá? Eu sei que tem gente que usa Illustrator, usa outro programa de edição. Eu uso aqui também o RDWorks para gravar e cortar lá na Laser, que para mim é o mais fácil aqui, mais didático. Mas quem usa outro programa também, eu vou explicar aqui o conceito que eu usei aqui para conseguir cortar, tirar as peças aqui centralizada e sem mancha do laser. Depois eu vou gravar o vídeo lá na máquina, lá tirando as facas, fazendo o gabarito direitinho. Aqui ó, tem 5x5 esse chaveiro aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma linha de sangria primeiro. Fazer esse arquivo aqui. Você quer o tamanho final dele 5x5? A gente vai fazer aqui, por exemplo, um 5x2, 52 milímetros aqui, para ficar um pouco maior a imagem aqui. A imagem tem que estar igual do fundo. Se for branco, o chaveiro é mais fácil ainda, preto, mas vamos pegar um mais complexo aqui que é colorido. A gente pega essa imagem aqui, a gente vai fazer ela do tamanho aqui da sangria que a gente quer. Eu vou pegar a imagem que está aqui dentro, que é a do Power Clip. Vou voltar esse daqui para cá. Deixa eu voltar aqui direitinho. A gente vai colocar aqui. Vou colar a imagem. Vou colocar aqui num Power Clip de novo. Pronto. A imagem aqui de dentro aqui tá igual a outra. Quando a gente cortar, vai ficar o que a gente quer direitinho aqui, o 5x5, certo? Então a gente está aqui com o chaveiro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a linha de corte. Vamos fazer outra aqui de 5 centímetros, que é o tamanho do chaveiro. Vou usar uma linha vermelha aqui, que é o padrão que eu uso. Cada um tem uma cor no seu padrão aí de corte e gravação. O furo do chaveiro eu vou colocar 2 milímetros, que pra mim tá bom, porque o elo que eu uso aqui é bem fininho. Então quanto menor o furo, mais resistente vai ficar a peça aqui também. Se ficar muito perto aqui, a gente sabe que quebra, né? Acontecem uns probleminhas, então eu vou deixar aqui no 2 milímetros. O que a gente vai fazer? Eu deixei um padrão aqui de 40 por 30, o tamanho da chapa de MDF. Eu já compro ela cortada nesse tamanho. Cada um compra de um tamanho, mas o meu aqui, o padrão é 40 por 30. A gente vai replicar aqui a peça para aproveitar o material. Eu vou colocar aqui, vai dar 5 para baixo e vai dar aqui 7 para o lado aqui. Vamos duplicar aqui. Para o lado aqui vai dar 7. Eu já tenho um selecionado ali, eu ponho 6. Bom, aqui já deu certo já. A gente centraliza aqui no material. Tem que estar centralizado. Tanto faz se é redondo, se é quadrado, se é oval. Ah, mas só dá para fazer se for redondo, quadrado não. Se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, o logotipo aqui de Itanhaém aqui, colocar só ele, deixa eu tirar ele daqui. Se eu quisesse cortar um chaveiro nesse formato aqui, também daria. Se eu quisesse cortar ele nesse formato aqui. Mas eu vou explicar o outro que é mais simples, depois a gente vem para esse mais complexo aqui. Vamos voltar aqui. Certo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar agora aqui as linhas de corte, né? Eu vou selecionar um aqui, uma linha de corte daquela que a gente fez aqui, que é a vermelha. E a gente vai selecionar todos de uma vez aqui. Vamos vir aqui na seleção, dar seleção, selecionar. Eu já peguei todos os vermelhos aqui, tá vendo? A gente copia para o lado. A gente copia para o lado aqui. E daqui na verdade a gente pode até apagar o daqui, que a gente vai ter um arquivo de impressão, né? E um arquivo de impressão e um arquivo de corte, né? Vou apagar aqui. Então beleza, a gente tem aqui o arquivo de adesivo, que é só o que a gente vai imprimir e colar no MDF. A chapa, eu vou cortar uma chapa lá na máquina lá, uma chapa um pouco maior de MDF,
que vai ser o meu gabarito, a minha referência lá na máquina. Vamos dizer que tem aqui 50 por 40. Lá na máquina eu vou fazer um corte num MDF maior aqui, tá? E esse daqui, quando a gente colocar lá o 40 por 30, ele vai encaixar dentro desse MDF maior aqui. A gente vai setar lá na máquina e vai ficar fácil. Toda hora que a gente for lá cortar, a gente coloca esse gabarito aqui maior, que já vai ter esse buraco aqui no meio para encaixar o outro MDF menor aqui. Vai estar virado de cabeça para baixo. Como é redondo, se fosse quadrado, se fosse oval, não precisa espelhar. Mas se fosse só aquele arquivo de Itanhaém que nem eu tinha feito aquela hora, a gente ia precisar espelhar. Mas vamos nesse mais simples aqui por enquanto. Então lá na máquina eu vou cortar esse MDF aqui maior, que já vai ficar o buraco do 40 por 30 aqui menor dentro dele. E a gente vai, toda a peça a gente vai pegar, vai virar o adesivo para baixo, que não vai dar aquelas manchas. A gente pega aqui, só esse arquivo de corte aqui, joga lá no RD Works lá. Aqui eu exporto como DXF, não sei como é que vocês exportam aí. Às vezes é PDF, cada um escolhe um padrão aí. Aí eu venho aqui no RD Works aqui e baixo esse arquivo aqui. Quando essa peça aqui, na verdade eu vou exportar esse aqui junto, né? Que eu preciso do tamanho do MDF que eu tenho lá na máquina lá de referência do gabarito. Então eu vou exportar esse junto aqui. Vou exportar de novo. Beleza. Vamos jogar aqui, importar de novo. Tá aqui. O azul é o MDF que eu tenho lá na máquina lá de gabarito. O preto é o tamanho do MDF que eu tenho das placas que vem cortada. E o vermelho é o que está dentro, é o que a gente quer cortar da impressão. Voltando aqui no Corel, tem que deixar tudo junto aqui, que eu aproveitar mais o material, né? E a linha de guia aqui também, quando você já tem o padrão do gabarito aqui, ele sempre vai bater no mesmo lugar. Isso daqui já dá para deixar salvo, depois você só vai jogando as imagens aqui dentro, que nem eu fiz aqui, sabe? E quando eu colocar aqui no RD Works aqui, eu não vou precisar ficar vendo a linha aqui, andando o carrinho do laser, da caneta do laser em cima para a gente acertar o esquadro. Isso dá muito trabalho, é muito difícil, perde muito material, perde muito tempo. Então se a gente colar, eu imprimo com a linha, que é para eu colar direitinho em cima do MDF. Eu já imprimo essa folha aqui no tamanho de 40 por 30, ó. Que daí quando eu colo no MDF de 40 por 30 já está direitinho. Mas eu não vou ficar andando a caneta do laser aqui para achar. Daí daqui a pouco a gente tira uma chapa, vai cortar outra. Tem que colocar no esquadro de novo. Então nesse método aqui fica mais fácil. Tira uma chapa, põe a outra aqui, tira lá da máquina, põe outra aqui, vai estar sempre no esquadro, vai estar sempre direitinho. O segredo também é colar esse adesivo retinho, né? Se colar ele torto, não vai ter jeito. Tentar colar com calma para não esticar, para não torcer ele, mas nesse padrão aqui vai dar certo. Eu vou lá para a máquina lá e vou gravar lá na prática lá cortando, tanto fazendo esse gabarito aqui com uma peça maior, tá? Quanto fazendo o corte efetivo aqui das bolinhas, tirando faca lá, porque tem que tirar faca, porque não adianta nada ele não queimar por cima, a gente cortar desse jeito aqui, virar ele para baixo, mas deixar as facas que vai refletir aqui. Se a faca tivesse aqui assim, vai refletir, toda hora que o laser pegar aqui na faca, vai refletir pro adesivo, vai queimar do mesmo jeito. Então o ideal é tirar o maior número de faca possível na hora do corte. Daqui a pouco eu gravo lá na máquina lá e mostro aqui pra vocês como é que é, tá bom?